Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa do caminho, essa casa de oração. Vou conduzir então, pedir para que a gente possa fazer então a prece inicial, para que a gente consiga harmonizar, pedindo então a Deus e ao Mestre Jesus que nos ampare nesta tarde de hoje, para que possamos assim aproveitar esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em nome dele, para que possamos aprender sempre um pouquinho mais das suas palavras, do seu amor, para que a vida fique um pouco mais leve, para que as adversidades sejam sanadas, para que os nossos corações se acalmem na plenitude do seu amor e da sua vontade. E assim, na certeza de que somos sempre amparados por essa espiritualidade amiga que nos aguarda aqui, pedimos então a permissão e o acompanhamento para dar início à nossa explanação da tarde de hoje. E que assim seja. Então, o tema proposto pela área de explanação foi tirado desse livro, Pensamento e Vida, e é um tema que vai nos falar sobre a vontade. É uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e que nos faz trabalhar o seguinte, nos propõe o seguinte: a vontade. O texto nos diz assim: imaginemos um grande escritório, onde nesse escritório existe um número muito grande de departamentos. Então, nesse escritório existe o departamento do desejo, que vai trabalhar os nossos propósitos, as nossas aspirações, as nossas vontades, o que nós idealizamos. Existe também o departamento da inteligência, que vai nos fazer gerenciar o patrimônio da evolução, vai nos fazer gerenciar a cultura, e é onde nós vamos desenvolver os nossos dons. Temos também o departamento da imaginação, que nos traz as riquezas do ideal, que são as coisas que nós idealizamos e que vai nos fazer desenvolver também a nossa sensibilidade. A imaginação nos faz desenvolver os nossos pensamentos e desenvolve a nossa sensibilidade. Onde também existe o departamento da memória, que vai arquivar todas as nossas experiências, as experiências vividas, não só nesta vida, como em outras vidas. Ela vai ficar arquivada nesse departamento. Dentre muitos outros departamentos que nós temos dentro desse grande escritório. E acima desses departamentos, e acima de todos esses departamentos, existe um gabinete, que é o gabinete da vontade. O que o texto nos diz? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ele nos diz que sem a vontade, nós ficamos na inércia. A vontade, ela é o botão que vai alavancar os nossos dons, que vai nos fazer levar acima e à frente as nossas imaginações e que vai nos fazer pôr em prática os nossos desejos. Então, pensamos conosco. De que nos adianta, um monte de ideias, um mundo infinito de imaginações e aptidões, se nós não colocamos em prática? Se nós não temos vontade de fazer com que aquilo se realize? O texto nos diz ainda, e Emmanuel nos fala, que a divina providência, ela nos deu a razão. E a razão é que vai nos conduzir
e conduzir essa nossa vontade com inteligência, com paciência, com resignação, para que possamos sempre no caminho traçado, e o texto nos diz que é o caminho traçado pela providência divina, que fez com que essa razão, depois de passar, e ele usa uma metáfora que eu achei muito interessante, que ele diz que a razão, depois da viagem longa que tivemos pelas províncias obscuras do instinto, então já passamos da fase do instinto, já saímos da fase do instinto, onde só reagíamos, e estamos agora permeando por essa fase da razão, que nos conduz, que nos dá a direção, que nos faz pensar e que nos faz determinar o que é certo e o que é errado. Temos isso intrínseco, né? Já desde que criados como espíritos, já temos no nosso íntimo o que sabemos o que é certo e o que é errado, o que é de Deus que está dentro da gente. Mas a razão nos faz conduzir o caminho, nos faz permear por esse caminho. Ele nos diz que a razão é o leme de todos os tipos de força, incorporados ao nosso conhecimento. E nos diz que existe, então, um conjunto de forças, que é a eletricidade, o magnetismo e o pensamento. Todos esses conjuntos dessas forças que nos movem, a eletricidade, o magnetismo e o pensamento, é uma força, por isso tomamos cuidado com o nosso pensamento. Muitas vezes temos aquela sensação equivocada de achar que porque não falamos não se concretiza, mas o nosso pensamento às vezes é muito mais forte do que o nosso expressar, porque quando direcionamos para alguma pessoa, para alguém ou para alguma coisa, aquela vontade em pensamento, isso se concretiza através de forças, através do magnetismo que a gente emana por aquele pensamento, através da eletricidade que move o corpo e o universo. Essas três forças, elas se conjugam em todas as manifestações da vida. Então, elas permeiam todas as manifestações do universo. O quanto é poderoso esse nosso pensamento, esse nosso magnetismo, e muitas vezes não temos noção disso, né? E graças a Deus estamos aqui para poder entender um pouquinho mais do que se passa com a gente, às vezes, para poder trabalhar com os que estão ao nosso redor, para o nosso melhoramento e o melhoramento do nosso próximo. Porque esse conjunto dessas forças, eles nos levam rumo às nossas metas. E as metas traçadas pelo Divino. As metas traçadas por Deus, para que possamos conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Dando sempre o nosso melhor. Pode não ser o melhor que idealizamos, que imaginamos, que passou por esse departamento da imaginação, mas é o melhor que conseguimos naquele momento. Então já é ótimo, porque nós estamos nos doando 100%. Pode não ter sido o que os outros imaginam, ou o que nós mesmos imaginamos, mas é o que conseguimos doar naquele momento, é o que conseguimos doar daquela forma. A vontade, ele nos diz no texto, contudo, é o impacto determinante. É o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Nos faz parar e nos faz prosseguir. Sem a vontade, desperdiçamos todos esses dons, essas energias, esses movimentos da vida. Se não damos esse pontapé inicial, que é levantar e sair, que é melhorar, ficamos estagnados, ficamos em start. A máquina não anda, e a máquina é o nosso corpo.
precisamos dessa vontade para fazer essa máquina trabalhar. Precisamos desse impulso de vontade para que a gente possa levantar todos os dias e tentar fazer melhor. E tentar fazer diferente. E trabalhar em prol do irmão. E fazer pela nossa família. Porque assim, todos esses departamentos que nós temos, desse grande escritório, chamado corpo humano, chamado espírito, vai trabalhar com a engrenagem toda certinha para que a gente consiga produzir. Então, do que adianta, né? Um grande desejo, uma ideia genial e uma imensa riqueza se nós não temos vontade. Para que as coisas se concretizem, para que as coisas andem, para que a ideia saia do papel, para que a riqueza possa fazer alguma coisa, para que a gente possa administrar esses bens, para que a gente tenha esse grande desejo e que ele realmente se torne realidade, nós precisamos dessa vontade. Que nos faça sair do lugar, que nos faz implementar aquela ideia e que nos faça gerir, né? Todo esse benefício que a gente teve quando a gente reencarnou aqui no planeta, essa oportunidade que a gente teve, melhor dizendo, quando nós tivemos essa dádiva de poder reencarnar novamente para aprimorar o nosso relacionamento em família, aprimorar os nossos dons, aprimorar as nossas felicidades, os nossos desejos, e para evoluir. A gente nunca regride, a gente pode estagnar, e talvez a gente estagne por falta de vontade. A gente sempre progride. Nosso espírito sempre vem e aproveita tudo que fizemos em outras encarnações, mesmo que lá no véu do esquecimento, nós procuramos sempre aprender com os nossos erros. Ter essa vontade ali dentro, que nos faz levantar, que nos faz fazer de novo. Aprendemos isso desde criança, quando nos propomos a fazer alguma coisa, a aprender alguma coisa. Se não temos vontade, enterramos um talento. Mas quando temos essa vontade dentro da gente, quando utilizamos dessa vontade para fazer nos mover, aprendemos inúmeras coisas. Às vezes o sofrimento nos obriga a tentar de novo, a fazer mais uma vez. E que bom que a gente possa, talvez só pela vontade de aprender uma coisa nova, de fazer diferente do que a gente já fez, não só pelo sofrimento, trazer essa vontade para mover o mundo. E assim, movendo o mundo, a gente se move de lugar. A gente evolui, nos tornando seres humanos melhores e nos tornamos espíritos melhores. Essa é a finalidade dessa nossa doutrina tão abençoada, que nos dá sempre essa oportunidade de recomeçar, que não nos julga, que não nos diz como devemos agir, mas que nos conduz na direção de como devemos agir. Nos traz esse esclarecimento que a gente precisa para fazer diferente, fazer melhor. Nos diz, hoje não foi tão legal, mas amanhã vai ser, mas amanhã pode ser. Depende da nossa vontade. Depende do quanto nós estivermos dispostos a exercitar essa nossa vontade, para que possamos evoluir a cada dia e a cada encarnação nos tornarmos seres melhores. E a cada oportunidade dada,
possamos trazer para o nosso íntimo esse amor que foi nos deixado por Jesus, esse exemplo de vida e de amor. Então, que possamos ter vontade, que possamos ter esse impulso, esse botão de força que nos tira da inércia e nos conduz pela razão rumo ao aprimoramento. Então, meus amigos, que saímos daqui hoje com essa vontade de fazer melhor, de fazer diferente. Já fizemos. No momento que vocês tiveram a vontade de sair de casa, nesse frio, e vir até aqui, a vontade moveu vocês. Essa vontade trouxe vocês até aqui. E isso se perpetua nos lares, nas relações pessoais, nas relações de trabalho, que tenhamos vontade de fazer um pouquinho diferente, melhor sempre, que nos mova sempre rumo à perfeição que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deixou de exemplo. Então, que bom que vocês hoje tiveram a vontade de vir até aqui, de fazer diferente. Que possamos levar isso sempre para o nosso aprimoramento. Muito obrigada a todos. Vou conduzir então agora a prece, chamar os nossos irmãos e irmãs, para que vocês possam receber esses fluidos salutares nessa casa de hoje. Pai amado, de amor e vontade divina, te pedimos, Senhor, como merecedores do teu amor e da tua justiça, que nos derrame hoje as tuas bênçãos, para que possamos recuperar, Senhor, assim, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que possamos, Jesus, seguir o teu exemplo, seguir os teus passos e assim não errar mais. Rumo, Senhor, ao retorno à pátria espiritual, que possamos ter a certeza do dever cumprido. Que possamos, Senhor, ser alavancados pelo teu amor e pelo teu exemplo. E assim, permeados dessas energias divinas, dessas bênçãos salutares desta casa, que essa equipe prepara com tanto carinho e com tanto amor, que saiamos daqui hoje cheios e carregados dessa energia, para que assim a semana seja um pouco mais leve e que possamos então levar aos lares e às pessoas essas bênçãos recebidas nessa casa de amor e de oração. Te pedimos, Pai, a tua proteção, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada.